Aleluia! Que maravilha, que coisa boa estar na presença do nosso Deus e aqui junto com todos vocês, né? Aqueles que estiverem nos acompanhando no YouTube. Deus possa abençoá-los de uma forma assim muito, muito especial. Deus é bom, não é? Ele é muito bom. Eu fico refletindo em algumas coisas que ele vai fazendo, palavras que vão sendo liberadas. E eu falo, Deus, como tu és bom. Quando a gente tem um texto em mãos e durante a semana você começa a conversar com esse texto da palavra e você começa, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer ministrar ao coração dos teus filhos? É isso mesmo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração? E Deus já vem falando dessa sede e dessa necessidade da gente transbordar de algo muito maior, né, do que a água física, do que o alimento físico. Eu fico encantada como Deus ele vai fazendo as coisas e a gente fala isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer. Então ele vai dirigindo de acordo que a gente fica encantado, né? Pelo texto lido no início, a palavra que o Tiago falou. Então acredito que vocês vão entender a palavra de hoje. Eu vou procurar não ser muito longa. O texto é bem tranquilo, eu diria, mas o Espírito Santo começou a trabalhar desde que nós chegamos aqui e eu quero ler o Efésios 5:18 com vocês. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do santo. Embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Dissolução, quando você, segundo os meninos aí, quando você dá um Google, né? Dissolução significa ação de dissolver, deixar de estar unido ou romper um compromisso, fazendo com que um acordo previamente firmado deixe de ter efeito ou validade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, né? No qual há um romper de alianças, no qual há uma romper de acordo, né? Não vos embriagueis. Essa carta do apóstolo Paulo às igrejas da Ásia Menor provavelmente chegou primeiro em Éfeso, mas era para todas as igrejas da Ásia Menor, né? O intuito do apóstolo é enfatizar os recursos espirituais que havia sido liberado sobre o seu povo, os recursos espirituais que havia sido liberado sobre os crentes, né? Todos receberam um recurso espiritual e tinham um propósito e tinham uma finalidade. Então o apóstolo nessa carta, ele vai querer enfatizar isso. Ele não vai trazer nada novo, uma coisa nova, uma regra nova, uma lei nova, ou estabelecer algo novo, mas ele vem para enfatizar os recursos que havia sido liberados sobre a igreja, os recursos que havia sido liberado para um propósito de Deus com a sua igreja. Ele busca que a igreja permaneça em amor, que a igreja permaneça unida, que a igreja permaneça em comunhão. Ele vai falar de unidade, ele vai falar de comunhão, ele vai falar de um amor crescente dos irmãos para com os outros. É necessário que haja amor e que esse cresça. Então Deus já derramou algo. Então o apóstolo está tentando enfatizar isso para a igreja, que é necessário que o amor de um para com os outros cresça diária e constantemente. Então ele vai enfatizar isso. Existe um recurso ligado, um recurso ligado sobre nós, sobre vocês, igreja, que vocês precisam permanecer neles.
ele vai enfatizar isso, ele vai enfatizar a comunhão da igreja, ele vai enfatizar a unidade dos irmãos, o como é importante andar unidos, irmãos, e como é importante que a família esteja nesse relacionamento de unidade. Então o apóstolo ele vai focar nisso nessa carta. Ele apresenta a responsabilidade do crente em viver essa vida cristã autêntica, uma vida cristã verdadeira. Aquilo que nós aprendemos de Cristo é aquilo que nós vamos praticar, é aquilo que nós vamos passar. Não é uma vida de teoria, não é uma vida de ministração do altar para o povo, de só falar, não. É uma vida autêntica de eu vivo aquilo que eu estou pregando, eu vivo tudo isso que eu tenho lido e que eu tenho falado. É uma vida autêntica. E nós sabemos que a nossa vida ela precisa ser autêntica. Nós precisamos falar daquilo que nós vivemos. Nós precisamos viver algo e falar disso que nós estamos vivendo. Então o apóstolo Paulo, ele visa isso nesta carta, a importância dos relacionamentos, a importância de amarmos uns aos outros, a importância da comunhão, a importância de estarmos perto um do outro, a importância da comunidade, a importância da igreja. Então é isso que ele vem nesta carta, falar para os cristãos, para o povo de Deus: existem recursos liberados sobre vocês, use esses recursos. Use, ame, como foi dito já aqui nesta noite. Ame muito. Ame o seu irmão como a si mesmo. Efésios 4, 6 fala disso. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está em todos, ele age por meio de todos. Então nós precisamos permanecer unidos nisso, nesse amor, nessa graça que é liberada da parte de Deus para conosco. Permanecermos unidos nisso, uma unidade crescente. Deus, e Paulo deixa claro que existe essa responsabilidade de um viver autêntico, de um viver que destaca a responsabilidade dos relacionamentos entre igreja, entre família. Efésios 5, 21 e Efésios 6, 4 vai falar disso, dos relacionamentos. E nós precisamos buscar isso e estar atento àquilo que Deus já liberou e que Deus já derramou sobre nós. E meio que ele vai fazer um paralelo aqui entre a embriaguez, né, do vinho com uma embriaguez que vai além, que é a embriaguez que é estar cheio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo está dizendo assim: não vos embriagueis. Quem se embriaga, quem bebe demais, faz coisas que não devem. Quem bebe demais acaba trazendo o quê? Separações, acaba trazendo o quê? Divisões. Não, o apóstolo sabe o efeito do álcool. A pessoa perde o equilíbrio emocional. Existe uma alteração de humor, ações inadequadas, indecentes. Nós sabemos que toda pessoa que tem um vício, que se entrega para o vício, ela acaba perdida em si mesma. Ela se perde da família, ela se perde dos amigos, ela perde todas as coisas. E isso é muito complicado quando a gente vê e se depara com a questão do vício. Nós sabemos que a embriaguez, ele traz consequências, ele aprisiona as pessoas. Os vícios aprisionam as pessoas. Quando a gente se depara com uma pessoa viciada, ou seja no álcool, ou em uma outra droga, nós sabemos que existem vícios em várias áreas. Existem vícios emocionais, existem vícios que nos tira, aliás, todo vício, nos tira, quase todo o vício, nos tira da presença do Senhor, nos tira da comunhão com os nossos irmãos. Os vícios nos tira da nossa família, os vícios roubam o de melhor que nós temos. Então o apóstolo vai falar assim: não vos embriagueis com vinho, em outra versão que existe contenda. Não se encha disso.
A pior consequência dos vícios é que eles aprisionam as pessoas. A pessoa perde o estímulo, leva às perdas, dinheiro, família, amigos, emprego, saúde, a perda da alma, a perda do trabalho, a perda do valor próprio. É triste quando a gente se depara com pessoas que estão viciadas e que entraram nesse caminho do vício e que não conseguem mais ver nenhuma saída. Existem muitos vícios hoje. Não vou falar de embriaguez, mas existe o vício de jogos, existem vícios de cigarro, drogas, remédios, existem vícios de sexo, existem vício do celular. Esse aqui também. Vício das redes sociais, vícios são coisas que nos tiram dos nossos. Eu acredito que a Lu até balançou o celular. Tira todo vício, não é só a embriaguez que nos tira da nossa família, que nos tira da nossa casa, que nos tira dos nossos amigos. Todo vício, queridos, tudo aquilo que te tira dos seus amigos, tudo aquilo que te tira da presença das pessoas, tudo aquilo que rouba tempo dos seus, é um vício. Às vezes o alimento, comida se torna um vício. A gente sempre trata com o cristão de que o cristão não bebe, mas come pra caramba. Sim ou não? A gente vê muito essa... Isso pode ser um vício. E às vezes a gente está condenando o adultério, às vezes a gente está condenando o alcoolismo daquele que está na rua. Mas nos esquecemos que comer demais é um vício e é perigoso. É perigoso para a saúde. É perigoso para a tua vida física. Às vezes a gente condena aqueles vícios que é claro, que é muito visível, mas e aquele vício que está escondido? Parece que vai tudo bem, parece que de boa. Mas a gente precisa saber que tudo aquilo que nos rouba alguma coisa, que nos tira alguma coisa, é um vício e a gente precisa estar acordado para isso. Nós precisamos estar acordados. Todo vício, tudo aquilo que a gente corre muito atrás, um vício, algo, ou seja alimento, ou seja sexo, ou seja drogas, ou seja bebida, vai falar de uma ausência. Vai falar de uma falta. Vai falar de algo que vem repetindo isso com bastante frequência. O ser humano, ele foi feito com um espaço dentro de si, que é para entrar o Espírito Santo de Deus, que é para entrar Jesus, que é para entrar o Pai. Existe um lugar em nós que se chama Jesus. Existe um lugar em nós que esse lugar se chama Deus. Existe um lugar em nós que esse lugar é o lugar do Espírito Santo. E se eles não forem preenchidos, a gente vai correr atrás de preencher de alguma forma. Mas a gente gosta de preencher com as coisas que vão dar para nós prazer físico. Mas não adianta nós ficarmos procurando prazer físico, porque quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se enfia no prazer físico, mais a gente vai estar viciado e mais a gente vai para o buraco e a gente não vai ter saída. Nós não vamos ter saída. Todo vício vai levar para um beco sem saída. Glória a Deus que sempre há um retorno. Glória a Deus que se você chega lá naquele lugar e você não tem mais jeito assim, como aconteceu com Jacó, quando ele chega ali no Val de Jaboque e ele não vê saída para lugar nenhum. Então ele olha e se depara com tudo aquilo ali e ele vai lutar com Deus. Ele vai reconhecer quem é. Ele vai reconhecer as suas falhas, as suas debilidades. E ele só tem um lugar, ele só tem que voltar, ele só precisa fazer o caminho de volta. No caminho de volta, ele vai se deparar com quem? Com o irmão dele que está por persegui-lo. Aquele irmão que ele fugiu dele para que ele não o matasse. E agora, Deus, o que eu faço? O único caminho de retorno para mim
O meu irmão está me procurando. O meu irmão está para me matar. Então ele luta com Deus. Reconhece as suas debilidades. Reconhece os seus problemas. E ele faz o caminho de volta. Ele encontra com o irmão. E Deus, na sua infinita misericórdia, faz com que o irmão o perdoa. E Deus é esse Deus que nos faz voltar para um caminho de volta sempre. Deus, ele é bom demais. Ele sempre nos faz voltar para esse caminho. E ele sempre está de braços abertos. O nosso Deus é bom, é amável. O nosso Deus, ele nos recebe de braços abertos. Se existe um lugar que precisa ser preenchido, que você não está sabendo o que é, você algo que você não sabe o que é, você busca algo que você não sabe o que é, este lugar pertence a Jesus. Se não for preenchido com Jesus, se não for preenchido com o Espírito Santo de Deus, se não for preenchido com o próprio Deus, você vai continuar buscando, e você vai entrar cada vez mais no mundo sem volta. E nós precisamos preencher este lugar, esta lacuna. Dias desses nós estávamos orando aqui e eu falava muito com Deus. Deus, o que é esse anseio, o que é esse desejo? E eu reclamava, na verdade, em oração, o que é esse negócio que está faltando. E eu falava, e eu comecei a chorar ali, orando aqui. E eu falava, Deus, o que é isso que parece que não satisfaz? Então o Espírito Santo começou a trabalhar. Existe uma fome, existe uma sede, e o povo não está sabendo o que é, mas é da minha presença. A minha presença é que vai matar a fome. A minha presença é que vai matar a sede. É esse inundar, é esse imergir na presença do Senhor, nas águas do Espírito. É esse nadar e se lançar que vai saciar a sede de muitos, inclusive dentro da igreja. Olha, o apóstolo Paulo não estava escrevendo para pessoas que não conheciam a palavra. Ele estava escrevendo para pessoas que conheciam a palavra e estavam precisando ouvir algo. Ei, acorda! Vocês já receberam alguns recursos. Não se deixa levar para as coisas desse mundo. Não se embriaguem com as coisas deste mundo. Não se embriaguem com bebida. Não se embriaguem com o sexo ilícito. Não se embriaguem com o adultério. Não se embriaguem com as redes sociais. Não se embriaguem com nada deste mundo que te tira da minha presença. Não se embriaguem com isso que tira você do melhor. Ele tira o melhor de você. Ele tira os melhores de você. Não se embriaguem com essas coisas. Então o apóstolo ele não está escrevendo para pessoas que não tinham nenhum conhecimento. Ou seja, ele estava escrevendo para uma igreja que estava precisando estar alerta. Ele estava tentando fazer com que o povo se alertasse. Que a igreja se alertasse. Ei, é muito fácil você entrar neste caminho. Mas a igreja do Senhor, ela precisa mergulhar no Espírito Santo de Deus. Nas águas do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos nos ligar a esse Deus de uma forma tremenda, como nunca jamais fizemos nesse tempo. Temos vivido tempos difíceis da igreja. E Deus está dando um alerta para a igreja, para o corpo de Cristo. Ei! Estejam alertas. Nós precisamos cuidar de preencher todos os espaços das nossas vidas com o Espírito. Inundar o derramar da água do Espírito Santo de Deus sobre nós. Então o apóstolo vai dizer, não se embriaguem com as coisas desse mundo. Não permita que as coisas deste mundo tirem você da presença do Senhor. Não permita que nada deste mundo te roube de si mesmo, te roube da presença do Senhor, te roube da tua família, te roube dos teus amigos. Não se embriaguem com essas coisas.
E ele vai dizer, mas se encha do Espírito de Deus. Se encha. Se encha. Existem algumas características de uma vida cheia do Espírito. Toda vida cheia do Espírito, ela vai ser vazia de si mesma e submissa a Deus. Submissa à palavra, submisso a tudo aquilo que Deus tem colocado para você. Nós vemos Jesus, o exemplo de Jesus submisso ao Pai. Quando ele se batiza, a submissão de Jesus em tudo, nós precisamos nos encher desse Espírito. Outra característica de uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa perdoadora, que libera perdão com facilidade. Efésios 4:32 vai falar a respeito disso. Quatro 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, toda pessoa que tem uma característica, que tem buscado o Espírito Santo de Deus, ele é perdoador, é uma pessoa que perdoa, libera perdão logo. Precisamos ter isso em nosso coração, queridos. Não é fácil. Não é muito fácil. Mas essa é uma característica de toda pessoa que tem esse Espírito Santo, que está buscando entrar e mergulhar mesmo e se embriagar do Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus busca andar em comunhão, busca amar o irmão, busca estar por perto. Nós vamos ver isso em Atos 2, do 1 a 4. Estar em comunhão, andar lado a lado um com o outro. Não dá para caminhar o Evangelho, não dá para caminhar a vida cristã sozinho, é difícil. Sempre que Jesus fala de discipulado, fala de envio, ele está sempre enviando de dois. Por quê? Porque um segura a mão do outro. Se um está fraco, o outro está forte. Se o outro está fraco, o outro é que está forte. E assim a gente vai caminhando. Então a gente precisa andar em comunhão. Se a gente está sozinho, queridos, se nós estamos sozinhos, que em tempos difíceis a gente vai ter alguém para nos levantar, a gente vai ter alguém para nos acolher. Nós precisamos andar em comunhão com os nossos irmãos, estar sujeitos à palavra mesmo aqui em Efésios, e nós ministramos isso aqui esses dias, estarmos sujeitos uns aos outros, amando uns aos outros, não condenando o outro, mas amando, cuidando um do outro. Isso é muito e extremamente importante. A vida de comunhão. Outra característica de uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que reconhece os dons e busca principalmente esses dons. Busca no Senhor os dons, tudo aquilo que Deus tem, que o Espírito Santo possa derramar. 1 Coríntios 12, 31 também fala a respeito que nós precisamos buscar com zelo os dons. Para que os dons, se não for para dar de comunhão com os irmãos, andar de comunhão com os irmãos? Para que os dons, se não for para a gente distribuir? Para que os dons, se não for para a gente compartilhar, dar juntos? Então parece-me que nesses dias o Senhor tem dito para nós que nós precisamos andar em comunhão. Nesses dias o Senhor tem feito questão de falar para nós: ei, andem em unidade, ei, celebrem. Sabe que esses dias eu estava sendo ministrada por Deus acerca daquele texto: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Deixa eu falar o que o Senhor ministrava ao meu coração. Vocês já aprenderam a chorar com os irmãos, vocês já aprenderam a chorar. Isso é muito importante, vocês aprenderam a chorar. Vocês choram, vocês correm. Se você souber que tem alguém ali passando fome, você vai lá e você
vai lá e compra uma cesta, se tiver condições de comprar a cesta, você vai lá para a fazenda levar essa cesta, você vai ali, ajuda. Então, e dentro da comunidade, se a gente sabe que tem um em dificuldade, seja ela qual for a dificuldade, a gente dá um jeito de chorar com o irmão. A gente aprendeu isso. E, infelizmente, o Espírito Santo falava assim para mim, vocês não aprenderam a se alegrar com os irmãos. Porque parece que se alegrar não é tão importante como chorar. Parece que fazer festa com o irmão não é tão importante quando... Mas fazer festa, querido, com os irmãos é muito importante. Eu diria que é mais importante. A gente não aprendeu a celebrar conquistas. Ah, linda. E o Senhor ministrava muito forte isso no meu coração. Eu falava, Deus, por que o povo aprendeu a chorar e acha que se alegrar não é tão importante quanto? Não vai na festa porque acha que não é tão importante se alegrar. Nós precisamos aprender a nos alegrar com os irmãos. Celebrar a conquista do nosso irmão é muito importante. E o Senhor ministrava isso muito forte no meu coração esses dias. E eu falava, Deus, nos ajuda a nos alegrarmos com os nossos irmãos e festejarmos com eles. Porque a palavra ali é um texto só, é um versículo só. Se alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. E não sei por que a gente está separando isso. Nós precisamos andar em comunhão e isso tem sido batido aqui. Andar em unidade, ajudar o nosso irmão, ajudar a nossa irmã, ajudar seja quem for. É uma outra característica de uma vida cheia do Espírito é uma vida agradecida. Né? Você olha para a pessoa e não é só porque ela é educada, porque ser educada é você agradecer. Muito obrigada, muito, foi muito bom, muito obrigada. Ser agradecida é ir além, é agir de forma. Ser agradecida é estar pronta, ir lá, pegar coisas, fazer acontecer. É você ver a pessoa tomando uma ação, porque é grata. Oferta porque é grata, é uma ação. Compra uma cesta, traz uma cesta porque é grata. É uma ação da gratidão que existe. Então, a gente reconhece uma vida cheia do Espírito pela ação, pelas atitudes. E isso está ali também, se algumas pessoas estão anotando aí, 1 Tessalonicenses 5,18, eu não vou ler. 1 Tessalonicenses 5,18. Mas eu quero concluir, não vou me delongar mais. Nós já lemos e vocês conhecem muito bem o Gálatas 5, do 22 ao Gálatas 2 ao 25, aonde nós vemos os frutos do Espírito. A embriaguez que nós vimos lá no início, no texto, o primeiro texto que eu li, faz parte das obras da carne. Já o Espírito Santo de Deus, ele vem com os frutos. Nós precisamos dar frutos, frutos que edifiquem. E quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, dignidade, domínio. Nós pegar essa palavra de Paulo hoje, não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos diariamente buscar esse enchimento, queridos. Cleo, se você puder trazer um copo vazio para mim, água.
Quero mostrar algo para vocês. Nós precisamos diariamente buscar um enchimento do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que tem um determinado vício, quando entra nesse vício, está atrás disso diariamente, quase que constante. Ela vai, né, ter esse anseio, seja por uma droga, seja por bebidas, seja o que for. Uma pessoa que tem um vício, ela corre atrás disso, se é de comer, come. Quanto mais come, ela quer comer. Redes sociais, quanto mais vê, mais quer ver. Visualizações. Pessoas que têm vícios, ele busca por isso constantemente. E quanto mais ele quer isso, porque é tudo passageiro, ele um gole ali e dali a pouco ele quer mais um, porque aquilo já passou, o efeito já passou, então ele vai querer outro, e aí dali a pouco aquilo já passou de novo, então ele vai querer o efeito passar rapidamente, então ele vai se inundando daquilo, ele vai se enchendo daquilo cada vez mais, e o efeito não passa. Então, existem que até começam a passar dias e noites em torno daquilo, o vício, ele é trágico, ele leva as pessoas nisso. Então, o vício, queridos, eles atrapalham em tudo. Um vício, a embriaguez, acaba por destruir a vida. Preciso de na verdade, uma jarrinha com água. E quanto mais ele bebe, mais ele vai querer beber. Quanto mais ele fuma, mais ele vai querer fumar. E nós precisamos, queridos, beber da água do Espírito. Nós precisamos correr para isso diariamente. Nós precisamos nos encher disso diariamente. É impossível você se alimentar de uma comida hoje e acreditar que você vai estar bem e saciado até o final de semana que vem para comer novamente. Mesma coisa é a palavra. Mesma coisa é a presença do nosso Deus. Nós precisamos estar cheios da presença do nosso Deus. Nós precisamos diariamente, nós precisamos preencher. Aleluia. Nem isso. Aqui existe uma quantidade, vamos dizer que do Espírito, amém? Aqui, essa pessoa tem um pouco mais. Amém? Só. Quem quer me ajudar aqui? Tem que acender. Para mim. Ó, pode botar fogo no copo. Vamos fazer uma experiência. Todo o espaço vazio, todo o espaço vazio. Nós precisamos preencher todos os espaços. Nós não podemos deixar nada, nem um espaço enorme.
vazios. Precisamos diariamente. Você não pode tomar um pouquinho de água hoje e acreditar que vai tomar água daqui 30 dias. Não. Você precisa disso diariamente, mergulhar no Espírito, mergulhar na palavra, se encher da palavra, se encher de Jesus. Porque todo espaço vazio vai ser consumido. Uma coisinha. Fácil. O mundo. E quando você ter esses espaços, mais então nós precisamos encher. E isso é só o Espírito Santo. Encher-vos. Encher, querido. É derramar. É transbordar. Nós não podemos ficar esperando coisinhas do mundo nos preencham, porque não preenche. É para derramar mesmo, é para preencher todo. E isso é através da palavra, do óleo, de um mover de Deus. Espaços vazios, consumidos. Espaços vazios, outra coisa vai entrar no lugar. Então o Espírito Santo está dizendo, e o apóstolo Paulo vai dizer, deixa as coisas desse mundo para lá. Entra no rio, mergulha mesmo. É palavra, é oração, é jejum. Quando a gente se esquece que o Espírito Santo de Deus é presente, quando a gente esquece que Deus é presente na nossa vida, coisas vão acontecer, vai entrar coisas, vai entrar. Precisamos entender que nós não podemos. Então o apóstolo vai, não se encha de vinho, se encha do Espírito. Não se embriague com as coisas do mundo, se encha das coisas de Deus. Porque quanto mais você se encha das coisas de Deus, quanto mais você se inundar da presença, quanto mais você tomar banho, mergulhar, imergir na presença de Deus, mais coisas lindas vão acontecer, mais você vai transbordar, mais coisas